As taxas de incidências e mortalidade de câncer que acometem a população mundial equivalem a números assustadores. O mieloma múltiplo é apenas um deles, e olha que não é um câncer comum. Estima-se que ele afeta 7 a cada 100 mil pessoas. Mas isto não é motivo algum para negligenciar esta doença ou seus sintomas, até porque o diagnóstico precoce aumenta o tempo de vida e evita suas consequências mais graves. O hematologista Marcelo Dias de Castro explica quais são os fatores de risco deste câncer. O mieloma múltiplo é um câncer, é uma neoplasia hematológica típica de pacientes com mais idade. Ele representa aproximadamente 1% de todos os cânceres, então você pode perceber que é uma incidência relativamente elevada. E essa incidência é muito maior nos pacientes após os 60, 65 anos de idade. Ela é uma neoplasia de uma célula sanguínea conhecida como plasmócito e que muito raramente acomete pacientes jovens. Doutor, quais são os sintomas deste câncer? O mieloma múltiplo é uma doença que apresenta basicamente anemia, lesões ósseas, que podem vir acompanhadas de dor, fratura, sintomas compressivos, também associada a falhas da função renal, que podem ser falência renal ou uma piora progressiva da função renal, e alterações também do nível de cálcio do organismo. Doutor Marcelo, este câncer atinge também pessoas mais jovens? Atinge. É muito raro ele atingir pessoas com menos de 40 anos. Isso equivale mais ou menos a 1% a 2% dos casos no máximo. Entre 40 e 65 anos, nós já temos uma prevalência em torno de 15%. Mas, realmente, a grande maioria, corresponde a mais de 80% dos casos, vão estar acima dos 60 anos de idade. Se não tratado a tempo, as consequências são graves. Sim. Esse câncer ele tem uma alta mortalidade e o que a gente chama de uma alta morbidade. É quando o paciente pode ter complicações e sequelas graves. Por exemplo, uma insuficiência renal que ele não reverteu, ele vai ficar dependente de diálise. Fraturas que não consolidaram direito, ele vai ficar com deformações, vão ficar com fraturas com sequelas crônicas. Ele pode apresentar uma anemia, às vezes, de difícil controle. Então, é importante que ele seja diagnosticado o mais rápido possível, que é quando nós temos a maior chance de aumentar a sobrevida e aumentar principalmente a qualidade de vida dos portadores dessa doença. De uma maneira geral, qual que seria o alerta para a população quando se fala em câncer? Estilo de vida adequado, sempre lembrar disso. Alguns cânceres são preveníveis somente com estilo de vida adequado. E os que não são preveníveis com estilo de vida adequado, você consegue melhorar muito o prognóstico do paciente. Por quê? Porque ele vai diminuir o número de comorbidades. Então, quem não fuma tem um pulmão bom para aguentar certos tipos de tratamento. Quem pratica exercício tem um coração melhor para aguentar certos tipos de tratamento. Então, sempre pensar em qualidade de vida, em vida saudável. Outra coisa importante, sempre observar sintomas que possam te levar a fazer um diagnóstico precoce de algum tipo de câncer, porque todo câncer diagnosticado precocemente, o paciente apresenta um prognóstico melhor ao longo prazo. De acordo com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a doença tem maior prevalência em pessoas idosas, em geral, maiores de 65 anos de idade. Entretanto, a incidência da doença em indivíduos mais novos está aumentando. Mais de 2% dos doentes com esse tipo de câncer têm menos de 40 anos quando diagnosticados. Conhecer informações sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo do tempo são elementos norteadores para ações de vigilância do câncer. Falando de saúde, direto da clínica Onconvertentes, com imagens e edição de Wesley Garcia, repórter Luiz Lúcio. Apoio Centro Integrado de Saúde, Avenida Bias Fortes 142, segundo andar. O telefone é 3333 3512.